no ar agora com o programa de estudos Oséias 6.3. Esta é a videoaula número 10. Você encontra o material impresso desta aula na Amazon. Basta procurar por Serva Rosimari Gomes. E lá estão todos os meus livros, incluindo os 2 volumes deste estudo. Você também pode encontrar no Mercado Livre. Basta escrever Serva Rosimari Gomes Livros. Você também tem à sua disposição, totalmente gratuito em PDF, no projeto social Ser Plena, que é patrocinado pela minha clínica Psi Rosimari Gomes. Pega o material e a sua Bíblia e vamos estudar? A aula 10 tem o seguinte tema: Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Lembre-se, na última aula nós vimos que Adão e Eva tiveram os 2 primeiros filhos, depois eles vão ter outros. Os 2 primeiros filhos, ao qual já nasceram fora do jardim do Éden. E todo o padrão bíblico, existe a oferta tanto de animais quanto de cereais para o Senhor. E como nós vemos que Abel e Caim vão justamente fazer isto, então nós sabemos que Adão e Eva já sabiam disto e ensinaram a seus filhos. Porque esse será também o padrão depois que nós vamos ver após ser falado com Moisés, quando nós vamos ver em Levítico. Quem lê a Bíblia toda percebe que o padrão de adoração a Deus até Jesus Cristo, porque nós vamos ver isso alterado no Novo Testamento, era o sacrifício de animais e também de cereais. Mas precisava que a pessoa que fizesse tal adoração cresce no que estava fazendo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Veja o que está escrito para nós em Gênesis 4, capítulo do versículo 3 até o versículo 5. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe um semblante. Veja, lembra-se que Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas, pastor de animais. Então, Abel trouxe de um dos animais para fazer o sacrifício. E Caim também trouxe. O que é diferente aqui é você poderia dizer, então quer dizer que Deus só se agrada com o sacrifício de animais? Não. Ele se agrada da fé da pessoa. É lógico que naquela época, em toda a escritura, nós vamos ver que os animais eram o que tinha de mais caro, mais do que os cereais. Então, se vai oferecer uma oferta ao Senhor, que seja uma que te custe algo, né? Então, mas só que tem que crer. E Caim não creu. E o Senhor não aceitou a sua oferta. E Caim, ao invés de se arrepender de não ter crido e ter exercido a fé, caiu-lhe o semblante, ficou triste, carrancudo. Deus vai falar com ele. Será que Caim vai escutar? Antes de eu mostrar a parte de Deus falando com Caim, nós podemos perguntar, mas por que Deus colocou o sacrifício de animais, a oferta de cereais para sacrifício a ele? Eu quero trazer para vocês Romanos 11:34. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem fez seu conselho? Ou seja, quem somos nós para indagar a Deus sobre o que ele acha correto ou não? E também nós temos 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, quem tem a mente de Cristo apenas obedece. Mas continuando, em Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7, está assim. Então, o Senhor perguntou a Caim, por que tiraste? E por que está decaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem,
o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Veja que Deus está aconselhando a Caim, falando assim, por que você ficou irado de ciúmes? Porque, na verdade, se você fizer o certo, do jeito certo, crendo, o seu semblante vai melhorar, porque eu vou aceitar a sua oferta. Mas se você não quiser fazer, ou seja, você continuar com esse orgulho aí dentro, isso para você vai te dominar. E você vai pecar, porque ele vai te dominar. Mas você tem que dominar isso daí. Não pode deixar isso daí crescer dentro do seu coração. É isso que Deus está falando para Caim. Deus fala conosco até hoje, como está falando conosco agora, nos ensinando sobre isso. Muitas vezes nós nos perguntamos, qual é o jeito de se adorar a Deus? Pois é nesse estudo que você vai descobrir qual é o jeito de se adorar a Deus. E eu te garanto que não é sacrificar mais animaizinhos. Gênesis 4, versículo 8. Falou Caim com o seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Veja, Caim não seguiu os conselhos de Deus. Ele deixou os ciúmes tomar conta dele até que ele chegou ao que a gente chama em psicanálise de act out, ou seja, a ação externa. Ele agiu conforme os seus sentimentos, as suas pulsões, o seu desejo do seu interior. Ele deixou isso crescer dentro dele. Quando quando nós fazemos algo de mal, ou perdemos a paciência, ou estouramos, nós não estouramos de uma hora para outra. Na verdade, isso são coisas que vão se acumulando. Por isso que nós temos já que cortar o mal pela raiz. Depois de Abel ter sido morto e Caim, de novo, ouviu a voz do Senhor. Veja só o que está escrito em Gênesis 4, versículo 9. Perguntou, pois, o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele, não sei, sou o guarda do meu irmão? Olha lá, quero questionar para vocês. Será que assim como quando Deus perguntou para Adão, onde você está? Será que Deus não sabia? Sabia. Será que Deus também não sabia que Caim tinha matado Abel? Sabia. Mas Deus estava dando a oportunidade de Caim confessar o seu pecado a Deus. Então ele perguntou, Caim, cadê seu irmão Abel? E olha a resposta sem educação que Caim deu ao Criador. Não sei, sou eu por acaso o guardador do meu irmão agora? Ainda foi mal educado com o Senhor, com o Criador. Aí em Gênesis 4, versículo do 10 ao 12, está assim. E disse Deus, que aí Deus vai falar, ele sabe o que aconteceu. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para a tua mão receber o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a tua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Lembra que eu falei que o Criador, ele abençoa, né? Sede frutíferos e multiplicai. Então, é o Senhor também que abençoa quando a pessoa é pastor de ovelhas e o gado vai se multiplicar. É o Senhor que abençoa quando nós plantamos e a plantação dá muitos frutos. Lembre-se, Caim era lavrador da terra. Agora, a terra não daria mais, não seria bênçãos, não daria as bênçãos mais para Caim. Na verdade, ele iria plantar e o que ele plantasse não iria vingar. Será que aí agora, Caim recebendo agora isto como resposta do Senhor das consequências das suas atitudes, será que ele agora reconhece e falou assim, Senhor, me perdoe, eu pequei contra ti, contra o meu irmão? Veja só o que aconteceu. Gênesis 4, versículo 13
14 está assim. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha punição do que a que eu possa suportar? Eis que hoje me lanças da face da terra. Também da tua presença ficarei escondido. Serei fugitivo e vagabundo na terra. E qualquer que me encontrar, matar-me-á? O que está querendo dizer essa parte? Caim está dizendo assim para ele: está me punindo pela morte do meu irmão? Está me tirando de diante da sua presença? Será que foi Deus que tirou Caim da presença de Deus? Ou foi Caim que foi saindo cada vez mais da presença de Deus? E Deus o alertando. E ele ainda completa falando: de certo, vais me dar esse castigo? E alguém não pode me matar também? E se me matar, e aí vai castigar o outro também? Olha que Caim está desafiando a Deus. Tipo, se está me castigando, se alguém me matar, tem que castigar o outro que me matar também. O Senhor respondeu, Gênesis 4, versículo 15 e 16. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, quem matar a Caim, 7 vezes sobre ele cairá a vingança. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse quem quer que o encontrasse. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Olha, primeira coisa que eu quero trazer aqui. Muitos falam assim que Caim tinha um sinal na testa. Não, aqui não está escrito onde é o sinal. Eu vi um filme uma vez que mostrou que Caim tinha as mãos com sinal. Não, aqui não está escrito qual que é o sinal. Apenas está escrito que qualquer um que visse a Caim ia saber da maldição que foi dada sobre, ou seja, qualquer um que matasse a Caim ia ser castigado 7 vezes mais. E isso era o suficiente para ninguém querer matar Caim. Então ele teve que esperar o dia da sua morte. E ainda por cima, mostra geograficamente qual é o lugar que Caim foi morar, ou seja, onde a sua nação foi construída, em Nod, que é do oriente do Éden, na região do oriente, do lado do oriente do Éden. Gênesis, capítulo 4, versículo 16 e 17. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho Enoque. A cidade se chamou Enoque. O que eu quero agora explicar aqui para vocês é o seguinte. Aí muitos podem falar, versículo 16 e 17 já fala que Caim se casou com sua mulher. E pode pensar, mas não tinha só Adão e Eva? E aí como é que Caim foi lá para Nod e casou com alguém? Entenda, muitas vezes nós vemos isso na Bíblia, que às vezes de um versículo para outro passaram-se décadas. Então veja que o versículo está relatando uma história, está sim, os versículos de uma forma cronológica muitas vezes, para nós entendermos, foi procurado colocar desse jeito, mas não quer dizer que de um versículo para o outro quer dizer que é na mesma hora, no mesmo dia ou no mesmo mês. Pode ser anos. Então nós vamos continuar estudando e vocês vão ver que Adão e Eva teve mais filhos. E com esses filhos depois cresceram e provavelmente alguém daqui foi também morar lá em Nod. Então, tudo indica que Caim, até que alguém foi para lá, ele ficou sozinho, solitário. Porque a palavra de Deus não se contradiz. Olha o que está escrito em Atos 17, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. E de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Ou seja, de um só foi criado toda a raça humana e já foi determinado qual seria o fim da raça humana, os limites da sua habitação.
Ou seja, Deus, na sua onisciência, já sabia até onde o homem iria conseguir chegar com a sua crueldade, com a sua maldade. Vamos ver agora a parte em que Adão e Eva, depois de Caim e Abel, teve filhos e filhas. Está lá, Gênesis 4, versículo 25 e 26. Tornou Adão a conhecer sua mulher. Lembra o conhecer que eu já expliquei? E ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Então, não é o sétimo filho, não. Ele se chamou Sete, tá? Porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Por que ela disse que foi no lugar de Abel? Por causa que este era temente a Deus e crente a Deus, assim como era Abel. E a Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor, ou seja, a adorar a Deus. Agora, a Bíblia também tem genealogia. É muito interessante isso. Isso é muito interessante também quando chegarmos lá em Jesus Cristo, para ver como que tudo se encaixa perfeitamente. Gênesis capítulo 5, do versículo do 1 ao 5, está assim. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados, ou seja, de Adão, humano. Adão, ou Adão, viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Percebam, desconsiderou-se Abel, que foi morto, e Caim, que foi expulso. E como descendência de Adão, Sete se tornou descendente. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Então, vamos entender uma coisa. Adão, ele viveu até ter Sete, que Sete foi tomado como a descendência. Isso será importante porque lá na genealogia de Jesus é Sete que vai estar lá como a descendência de Jesus, ok? Então, ele tinha 130 anos quando ele teve Sete. Depois ele viveu mais 800 anos, então ele viveu 930 anos. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que o capítulo 5 nós não vamos estudar, porque o capítulo 5 é o quadro das nações. Apenas ele serve uma questão de nós entendermos que Sete é que foi a descendência que ficou no lugar, na verdade, de Caim, porque Caim é que era o mais velho. Mas Caim matou o seu irmão mais novo, Abel. Então, ele deixou de ser considerado como a descendência de Adão. Foi desconsiderado. E como Abel havia sido morto, não pôde ficar no lugar do irmão. Então, Sete é que ficou no lugar do irmão. Mas, para que não surja dúvidas na cabeça de vocês, porque entenda, o inimigo trabalha com as dúvidas, com as incertezas. É assim que ele trabalha na nossa mente. Lembra Eva? Eva ficou na dúvida. Realmente, uma bela hora eu fui pegar o fruto, ele deve ter tocado em mim. E eu não morri. É verdade, eu não vou morrer. E foi comer o fruto. É na dúvida, é na incerteza que nós estamos à mercê do inimigo. Então, não devemos deixar dúvidas. Então, para que não corra dúvidas, vou trazer aqui para vocês. Aí vocês podem falar assim, espera lá. Mas então quer dizer que, vamos supor, Adão e Eva teve filhos e filhas. Então, quer dizer que talvez o Caim casou com um parente, às vezes até com uma tia, prima ou irmã. Veja. Nós estamos, neste momento, no período sem lei. O período da lei ainda vai se iniciar com Moisés, que nós vamos estudar isto. Hoje, que estamos no período de Jesus Cristo, é o período da graça.
O período sem lei, o incesto não era pecado, porque tinha a finalidade de procriação, ok? Só para ficar bem claro para vocês. Há tempo para todas as coisas. Bom, este foi a videoaula, a aula número 10. Espero que você tenha aproveitado. Não fique com dúvidas. Se tiver dúvidas, entre em contato comigo, que eu poderei esclarecer as suas dúvidas. Ou melhor, eu não. Ele me dará a sabedoria necessária para isso. Tchau, tchau. Até o próximo programa.